aí, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui no primeiro vídeo oficial do canal da TechBird Drones, que é um canal onde você vai acompanhar as melhores dicas de drones aí, tanto para você que quer trabalhar com isso, quanto para você que comprou o seu dronezinho só para se divertir. Estamos aqui gravando esse vídeo pela segunda vez, porque a gravação de ontem não deu certo. Na verdade deu certo, mas o cartão acabou e aí a gente falou, não, vamos regravar tudo de novo. Mas esse primeiro vídeo é um vídeo explicando a diferença do modo normal de filmagem dos drones DJI para o modo FPV. O modo FPV, para você que não sabe, é um modo presente nos drones mais novos, de lançamento mais novo da DJI. Vamos dizer que 2023 para cá eles começaram a lançar o modo FPV nos drones, que é um modo que transforma a estabilidade da câmera numa modalidade parecida com o drone FPV. O que é um drone FPV e o que é um drone normal? Para começar, um drone FPV é aqueles drones First Person View, que aí você controla ele geralmente utilizando uma visão de primeira pessoa, ou seja, um óculos. Estamos aqui hoje com o DJI R3S, com o controle RC2, que é o controle que já vem com o DJI R3S. É um controle com tela, então a gente não precisa acoplar o celular aqui, o que fica melhor para nós. E esse drone aqui possui o modo FPV e a gente vai mostrar para vocês agora a diferença desses modos, tá? Para você que tem um DJI R3 ou para você que não tem um DJI R3, mas de repente possui algum outro drone da DJI que você queira utilizar o modo FPV. Subimos o drone aqui, estamos em um local muito bonito hoje, que é uma lagoa aqui da nossa cidade. Inclusive, é algo que eu queria deixar explicado para vocês aí, principalmente que irão trabalhar com drones. É interessante você pegar locais como esse aqui, locais bonitos aí da tua cidade, para fazer de portfólio da tua empresa. Foi o que a gente fez aqui na TechBird. Os primeiros portfólios, ao invés da gente chegar e oferecer para um cliente um serviço a um preço mais barato, a gente pegou e, estamos filmando os locais bonitos da cidade, porque aí a gente já vai ter filmagens de drone bonitas desses locais, ou seja, servirá de portfólio. Então pegue aí para treinar, inclusive, para ficar de portfólio para a empresa de vocês, pegue locais bonitos da cidade de vocês. A gente está fazendo o primeiro portfólio oficial da TechBird, os locais mais bonitos aqui da nossa cidade, e essa lagoa aqui é o exemplo de um deles. E como é um espaço bem aberto, dá pra gente fazer uma filmagem aqui bem legal pra vocês, mostrando a diferença do modo FPV para o modo normal. Primeira coisa que vocês vão perceber, estou aqui no modo normal do drone, e a primeira coisa que vocês vão perceber é que eu tô aqui fazendo uma movimentação do eixo X e do eixo Y ao mesmo tempo, ou seja, estou usando os dois manetes de controle do drone, e ele mantém a câmera estabilizada na horizontal principalmente, ou seja, não tem como aqui a câmera dar aquela famosa viradinha que é normal quando você está acompanhando alguma filmagem de drone FPV. Aqui toda vez que eu viro a câmera, ele vai virar a câmera de uma maneira estável, como se ela estivesse virando em uma linha reta, e essa é a maior diferença do modo de filmagem FPV para o modo de filmagem normal. Quando é que você vai utilizar o modo de filmagem normal? Em todos os casos, como por exemplo aqui com um entorno de estrutura. Vamos supor que naquela ponte ali tem alguma... Inclusive tem uma pessoa ali, não tem? Parece que sim. Tem um pescador ali, cara. Mas estamos fazendo aqui um entorno de estrutura no pescador e você percebe que a câmera fica extremamente estável ou seja, acaba sendo a melhor opção, o modo normal, para a gente fazer essas filmagens mais cinematográficas no sentido de estabilidade. Então, para capturar um entorno de estrutura é muito interessante, para fazer aquelas famosas filmagens take de filme é muito interessante também. Movimento mais suave. Eu vou trazer o drone para cá novamente, porque eu tô ouvindo a galera gritar e pode ser que eles estejam falando alguma coisa sobre o drone. Vamos manter o cuidado e a cautela. A gente vai fazer agora aqui um comparativo imagem a imagem. Então a gente vai botar aí as imagens do modo normal e as imagens do modo FPV lado a lado, para vocês terem uma noção da diferença de fato dessas filmagens.
Estamos aqui agora em outra localização, que a gente pegou uma localização melhorzinha aqui, no caso também bastante aberta, mas dá pra vocês terem uma noção mais da gravação em torno de estrutura, com e sem o modo normal. A gente vai fazer o mesmo esquema aí, a gente vai botar lado a lado as gravações e vou fazer aqui esse entorno de estrutura dessa estátua de ambos os jeitos, ou seja, com o modo normal e sem o modo normal, e vocês podem conferir aí na tela de vocês como é que é a diferença de um entorno de estrutura, por exemplo. Aí você me pergunta, fala, Shimão, quando é mesmo que você recomenda que eu utilize o modo FPV? Cara, eu recomendo que você utilize o modo FPV quando você estiver fazendo voos padrões, que você quiser uma imersão a mais. Se você quiser uma imersão a mais no vídeo e você não estiver filmando um objeto que está parado, porque aí, senão, será muito mais difícil de você atingir o objetivo que você deseja. Então, vocês percebem que o FPV ele não foi feito para fazer em torno de estrutura. Eu estou movendo numa velocidade um pouquinho maior. O modo FPV está numa velocidade um pouquinho maior do que o outro modo, justamente porque o movimento da câmera só é adquirido quando você dá uma movimentação um pouquinho mais abrupta para o lado. Se eu movimento a câmera para o lado de maneira singela, ele não capta o modo FPV. Então, o entorno de estrutura com o modo FPV tem que ser feito de uma maneira um pouquinho mais abrupta, e acaba que você tem a câmera de lado o tempo inteiro. Então isso não é muito interessante para uma filmagem que você quiser captar a estrutura de maneira estável, não é mesmo? Então, só que para voos padrão, como vocês estão vendo aí na tela, muitos voos padrão que a gente fez utilizando o modo FPV, ele dá uma imersão a mais. A depender do objetivo do seu vídeo, o modo FPV vai sim ser útil num drone que não é FPV, porque o modo FPV ele tem essa questão de a gente está usando aqui um drone que ele não é feito para isso. Ele não é um primeira pessoa e a gente não está controlando ele com uma visão primeira pessoa. O modo FPV, a única coisa que ele faz é deixar o vídeo mais imersivo no nosso caso. Então, significa justamente que a cada curva que você fizer, as pessoas vão sentir que elas estão dentro do vídeo com você. Entende? E óbvio, importante destacar, a câmera só entorta no modo FPV quando você está andando reto também. Então, quando você está andando para frente e você está virando para o ladinho, a câmera vai acompanhar o drone. Aqui, por exemplo, estou fazendo uma filmagem, entrei na catedral, aqui eu vou dar um 360 para retornar para o mesmo local. Nesse caso, obviamente, com uma filmagem um tiquinho mais estável, mas nesse caso aqui, o modo FPV ajudaria, porque você está filmando uma estrutura parada, mas em movimento e com um movimento de câmera lateral também. Então, a depender, novamente, a depender do estilo dessa filmagem, ou seja, se for uma filmagem para cliente, eu diria que na maioria dos casos não é muito interessante o modo FPV, porque vai trazer essa imersão a mais, mas na maioria dos casos o cliente quer a filmagem o mais clean possível, ou seja, o mais estável possível. Ele não quer uma filmagem FPV, na maioria dos casos. Portanto, vai de situação para situação. Em torno de estrutura você vai fazer 100% das vezes com o modo padrão. E existem algumas outras funcionalidades do modo FPV que são bastante interessantes, que vocês viram aí durante esse vídeo a gente utilizar nas filmagens que apareceram na tela, que são situações onde você estará utilizando de uma filmagem um pouco mais imersiva para contribuir com o objetivo do seu vídeo. Então, eu acho que deu pra gente sintetizar bastante do como o modo FPV funciona e para quais situações você vai utilizar.
Você vai encontrar muito mais dicas como essa aqui nesse canal, interessante. Inscreva-se, deixa o like nesse vídeo, caso você queira acompanhar conteúdo sobre drones. Temos aí o R3, muito em breve tá chegando aí pra gente um New, que é o novo da DJI, que, faremos aí muitos vídeos também mostrando um drone FPV, fazendo filmagens com o modo FPV, o que é muito mais adequado. E vai ter vídeo de unboxing do Neo aí também. Em breve estaremos adquirindo aí possivelmente também um Mavic, um Mini, todos da DJI. Pretendo também dar uma explorada em FPVs que não são da DJI, para dar uma olhada neles também. Então, para não perder nada disso, acompanhe, se inscreva, compartilhe e beijinho para vocês. Bons voos.